Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. Este programa trata-se de uma produção independente, cujo conteúdo é de única e inteira responsabilidade de seus realizadores. Senhoras e senhores, abra sua mente. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Começa agora o programa Espírito Cigano. Boa tarde, pessoal. Como vão vocês? Tudo bem? Faz algum tempo que a gente não conversa aqui na Rádio Voz de Aruanda. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Fernanda Luz. Eu sou terapeuta holística, trabalho com baralho cigano, com mesa radiônica quântica. E aos que me ouviam anteriormente, estamos aqui de volta, pessoal. Então hoje, a partir de hoje, né, de segunda-feira, das 14h30 até as 15h30, o nosso programa vai ser apenas de 1 hora, tá? Então hoje a gente está retomando aqui e, na medida do possível, eu vou estar falando alguns temas referentes não só à nação cigana, como também ao meu trabalho de baralho, com o baralho cigano, com a mesa radiônica, com os cursos que a gente ministra, né, de magia cigana, de baralho cigano também. Tá certo? Então, assim, quem quiser, eu vou fazer toda uma reapresentação. Como eu disse, meu nome é Fernanda Luz, né? Eu tenho um site cujo nome é baralhociganoonline.net, e nesse site vocês poderão ter informações a respeito de consultas com baralho cigano, né? Com mesa radiônica também, que depois eu vou falar um pouquinho mais. O meu contato pessoal no Facebook é fernandaluz.baralhociganoonline. Se vocês não tiveram tempo aí de anotar o endereço do Facebook, basta que vocês adentrem, acessem o site www.baralhociganoonline.net, e lá vocês obterão as informações a respeito dos meus contatos, né, a minha página no Fernanda Luz no Facebook, né, e que é o canal por onde a gente tem mais se comunicado hoje em dia, né, pelo Facebook, porque, não sei se vocês sabem, né, o MSN faz o quê? Faz uma semana que saiu do ar, então os contatos hoje em dia são feitos ou via Facebook ou via Skype, né. O meu Skype, quem quiser me adicionar por lá, é baralhocigano.online, né, e aí a gente vai poder está tendo um contato maior a respeito das consultas que a gente realiza, de todos os nossos cursos, né. Espero que vocês tenham, eu tô meio rouca, né, aqui em São Paulo tá um tempo meio maluco, semana passada um calor danado, e agora, segundo dizem, vai esfriar um pouquinho, então a garganta da gente fica meio ruinzinha, mas vamos lá, né. Bom, pessoal, depois de tanto tempo, tenho muita coisa para falar com vocês, né, mas eu sempre gosto de retomar. Eu queria agradecer novamente e sempre, né, ao pessoal da Rádio Voz de Aruanda, que me acolheu desde agosto, né, e desde lá a gente vem fazendo um trabalho relacionado não só à questão do baralho cigano em si, como também temas e elementos diretamente ligados à cultura cigana, né. Então, para quem já me ouvia antes, pôde constatar os vários temas que a gente vem se propondo a comentar, relacionados à cultura cigana, né. Sabe, pessoal, eu gosto muito de, quando eu falo de baralho cigano, quando eu falo de nação cigana, e vocês podem estar se perguntando o seguinte: poxa, por que a Fernanda Luz está falando em nação cigana e não em povo cigano? Principalmente pelo seguinte, povo, porque eu acredito que isso eu já falei no meu programa de estreia em agosto do ano passado, que eu acredito que essa energia que a gente tem, que é com a qual a gente trabalha, do povo cigano, nação cigana,
não fica só na questão das esferas cósmicas, tá? Não fica só lá no céu, ou não fica só no âmbito espiritual, né? Eu gosto sempre de comentar que, pra gente que curte a nação cigana, que gosta da tradição, né, que gosta de todos os elementos mágicos com os quais o povo cigano trabalha, eu costumo dizer o seguinte, eu sempre digo e sempre vou dizer isso, né, que a gente sempre possa trazer para a nossa vida essa energia sagrada do povo cigano, tá? Porque assim, seja com relação aos ciganos, né, seja com relação aos orixás, que a gente possa entender hoje e sempre de que não vai adiantar a gente ficar cultuando o orixá, cultuando o povo cigano, cultuando um santo que seja, se a gente não colocar na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária, para dentro da nossa mente, para dentro da nossa família e da nossa casa, tudo aquilo que esse povo, o povo cigano, os orixás, tudo aquilo que a nossa espiritualidade nos traz, não é? Pouco vai adiantar se a gente ficar apenas mencionando preceitos, mencionando significados vários relacionados à espiritualidade, sem que a gente realmente não atue, né? Não atue com o pé no chão, nesse chão que Deus nos abençoou, para onde viemos, para estar vivendo, né? Então, o tema que eu tenho hoje, que eu resolvi trazer aqui para vocês, é um tema assim que de vez em quando até me incomoda um pouco. Porque o que eu vejo é o seguinte, ou o que eu sinto o seguinte, é o tema relacionado à atitude, né? Não é fácil, né, pessoal? A gente vê assim, eu vejo lá no Facebook, eu vejo aqui entre os meus amigos, a minha família, os meus conhecidos, meus clientes, que assim, isso até me incomoda, tá? Às vezes o que acontece digamos, um cliente, né, um consulente, que vem até nós para saber um pouco mais da vida pessoal dele, né, entendendo sempre o seguinte, o jeito que eu estou falando aqui é o jeito por onde ou como eu trabalho. Eu não sei os outros por aí, os outros consultores, os outros tarólogos, os outros cartomantes, eu não sei os outros, mas o esquema, né, a forma do jeito que eu trabalho é de orientar, tá? Eu acredito assim, que quando a gente tem um oráculo na mão, ou aqui falando da Fernanda Luz, falando de mim mesma, eu acredito assim, que o oráculo, né, o baralho cigano, o tarô, runas, búzios, que sejam, são instrumentos que fazem com que a gente possa ter uma orientação, né? Então eu sempre venho batendo na mesma tecla, não adianta de repente você se considerar o seguinte, considerar que você vem vindo até mim, ou indo até um outro colega que seja tarólogo, cartomante, pai de santo, que ele vai resolver tua vida, né? Se você ainda acredita que vai ser o outro que vai resolver tua vida, que vai ser o oraculista que vai resolver, que vai ser o pai de santo que vai resolver tua vida, você está entrando naquilo que a gente chama de mecanismo de ilusão, tá? Então, assim, isso me incomoda muito, porque às vezes a gente acabou vendo assim, olha, eu fiz uma consulta com você de baralho cigano, né, aí vou lá, eu, Fernanda Luz, faço abertura de cartas, né, comento com a pessoa, né, converso, explico, e aí, depois de algum tempo, né, às vezes a pessoa chega pra gente e fala, aquilo que você me disse não aconteceu. Claro, eu sempre falo porque eu não posso, claro, botar a mão no fogo por ninguém. Estou dizendo que acontece comigo, né? Não é nenhuma prepotência, não. Estou falando da minha vivência aqui, né? Você errou. Aquilo que você disse não aconteceu. Primeiramente, eu sempre falei isso aqui nos programas. Eu não tenho nenhum dom divino. Sim, eu não tenho nenhum dom divino. Tá? A gente tem a questão de ser sensitivo, de ser médium, de ser espiritualista, porém, esses mecanismos, né, esses dons aí, entendendo dons entre aspas, não são pra gente brincar, não é pra gente se colocar escravo de nenhum consulente, né, a gente faz todo esse tipo de orientação, né, para que a pessoa realmente se sinta orientada, se assegure de que ela é capaz de fazer algo.
né? E é nisso que eu acredito, de que a partir do momento que a gente busque a espiritualidade, ou busque o oráculo, que realmente a gente traga todas essas orientações para dentro da vida da gente. Caso contrário, não vai adiantar nada. Caso contrário, vai ser algo assim que tá acontecendo de fora para dentro, e não de dentro para fora. Né? Então, muito me incomoda a dependência que alguns têm com relação ao oráculo, tá? Muito me incomoda a forma pela qual muitos atendentes por aí, tarólogos, sensitivos, magos, gurus, etc., acabam fazendo seu marketing, jogando na cabeça do consulente, das pessoas que o seguem, ou que o ouvem numa rádio, seja ela pela web, ou seja uma rádio normal, de que ele é a verdade, a luz e a vida, né? Então, assim, o que a gente vê por aí é realmente um mecanismo de prepotência bastante complicado, tá? Então, assim, eu creio profundamente no seguinte: se a gente tem, ou eu tenho, ou um outro colega tem, um canal de mídia, como é o caso aqui da Rádio Voz de Aruanda, acredito sim que a gente precisa ter o discernimento, a gente precisa ter um pouco de sabedoria, de saber falar, de saber colocar-se às pessoas que nos ouvem, aos nossos consulentes, aos nossos amigos, tá? Aos nossos familiares, tá? Então, feliz ou infelizmente, a gente que trabalha com a questão da espiritualidade tem sim uma grande missão, a missão de nada mais nada menos de que ser sábio, a questão de nada mais nada menos de que, entre aspas aí, meio que matar um leão por dia, né? E outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, numeróloga, a Célio Garcia. Ela falou assim para mim, ela é uma grande amiga minha, ela é numeróloga, né? E há pouco tempo terminei um curso de numerologia com ela, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Ela me disse assim: Fê, sabe o que eu acho legal? De repente não é a gente falar que está matando um leão por dia, mas é considerar que a gente plantou, quando a gente chegar ao final do dia, a gente chegar e dizer assim: hoje eu plantei mais uma semente, né? Então, assim, me incomoda a lamúria, me incomoda a reclamação, tá? Quando eu falo isso, você pode estar achando o seguinte: poxa, você vai me dizer que nada acontece de ruim na sua vida. Bom, não vem ao caso aqui eu ficar desfiando um terço para vocês, um rosário, da minha vida pessoal. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: que viver dá trabalho. Parece óbvio, parece uma frase de figurinha do Facebook, mas assim, viver dá muito trabalho. Viver é ter ação, viver é ter fé. Ter fé é agir, né? Então acredito, como eu estava dizendo para vocês, o tema que eu resolvi falar, do qual eu resolvi falar hoje, é sobre a atitude, né? Para a gente ter atitude, precisa ter foco, né? Quando você fala assim, mas o que é ter foco? Né? Quando a gente fala em foco, eu me lembro muito de uma carta, a carta 1 do baralho cigano, que tem a imagem de um cavaleiro, né? Então esse cavaleiro está montado em seu cavalo, e esse cavaleiro tem as rédeas desse cavalo, ou seja, ele sabe muito bem para onde ele vai, né? Como dizia o Iago, um dos meus amigos ciganos aqui, ele dizia o seguinte: nenhum cigano, quando sobe no cavalo, desconhece para onde vai, né? Então, antes de tudo, é preciso ter foco, né? E foco é saber, é tentar traçar o caminho, que a gente sabe muito bem que não é fácil, né? Cada um de vocês tem aí suas atividades em suas casas, em sua casa, em seu trabalho, né? Então a gente sabe que não é muito fácil manter o foco, não, né? Mas esse foco, essa direção, aliada à fé, aliada à espiritualidade, né? Já alardeia um caminho, já alardeia um sinal positivo, de que a gente vai conseguir resolver as nossas situações, de repente, não da forma como a gente literalmente imagina, mas da maneira como a gente acredita que o divino traçou. E quando eu falo que o divino traçou um caminho, para mim,
tá? De novo eu falo, e assino embaixo, eu, Fernanda Luz, eu não acredito de que o divino, Deus, Oxalá, Buda, Maomé, que eles, né, ou que o divino nos tenha colocado nesse plano aqui, de uma forma assim, olha, então você senta aí, porque eu já planejei tudo para você. Eu acredito firmemente que o divino nos colocou aqui neste plano, aqui neste planeta, e por favor, deixa de lado a ideia de planeta de expiação. Para quem não sabe bem essa história de planeta da expiação, né, quem teve uma formação kardecista ou não, pode ter ouvido o seguinte, muitos dizem assim, eu vim nesse mundo aqui para sofrer, né? Você deve ter ouvido isso, né? Todos nós temos que carregar uma cruz. Não sei se vocês já pensaram a respeito. Será que não é muito cômodo pensar assim, não? Acreditar que a gente veio para sofrer, né? Será mesmo? Questão de estar retomando essa ideia, né? Pensar um pouco mais a respeito, que a gente veio aqui para sofrer. Essa ideia, né, eu estou falando em atitude ainda, tá? Essa ideia de considerar que a gente veio aqui para esse mundo para sofrer, é aquilo que nas terapias quânticas, né, vocês já ouviram falar por aí, né, terapia quântica, como é que chama aquele outro lá? Teoria da vibração, o segredo, né, por aí na internet, ou até na internet a gente encontra o vídeo, né, a gente encontra o DVD, né, até o Gasparetto, há muitos anos vem falando de que a gente é aquilo que a gente vibra, né, então realmente a gente é aquilo que a gente vibra, e isso não é da boca para fora não, isso realmente acontece, né, então na medida em que vocês colocam, que a gente coloca, me incluo nisso também, né, porque é um trabalho diário, na medida em que de vez em quando a gente coloca assim, a gente veio nesse mundo para sofrer, com certeza você pode entender o seguinte, de que a gente está atraindo cada vez mais o sofrimento para si mesmo. De que cada vez mais você está atraindo o pior para você. Não só para você, como as pessoas que estão à sua volta. Tá? A teoria da vibração, que a gente fala, né, a lei da atração, que vem sendo falada há tempos, ela trata disso, né? A teoria da vibração, as vibrações, sejam elas positivas ou negativas, não vibram só para você, vibram para todas as pessoas que estão ao seu lado. Então, se você tem família ou mora sozinho, que seja, se você vibra no palavrão, vibra na lamúria, vibra no pessimismo, né? Vibra na raiva, vibra no ódio, na mágoa, na frustração, a tendência é que essas energias realmente vibrem sobre você e sobre as pessoas com as quais você convive, tá? Então, assim, isso tudo que o pessoal vem falando sobre teoria da vibração não é algo assim que seja criaram isso. Criaram do nada. Não. A teoria da vibração é a teoria científica, que não veio deste século, veio de muitos séculos atrás. Tá? Entendam isso. Tem coisas que realmente é blá blá blá, é falatório. Tá? Tem muitas coisas que a gente vê na área do esoterismo que é falatório, que é blá blá blá, etc. Agora, tem outras que tem todo um embasamento teórico e científico. Tá? Então, voltando à questão da atitude, se a gente não tiver foco, se a gente não tem foco naquilo que a gente deseja, aí você fala pra mim, pô, Fê, se eu for pensar, é tanta coisa que eu desejo, se você soubesse, sim, eu imagino que você tem muita coisa que você deseja. Mas como eu sempre falei e volto a dizer, o ideal seria que a gente pudesse fazer um plano de metas, né, de pegar um papelzinho e ir anotando ali aquilo que a gente deseja. Puxa, Fê, mas se você for ver a minha lista é enorme, ok, mas coloca isso na lista, como eu sempre já disse isso em programas anteriores, é necessário que a gente pelo menos esvazie o nosso HD, né,
num papel que seja, para deixar a cabecinha um pouco mais leve, para que a gente realmente possa alcançar o foco, né? Então, assim, teoria da serenidade, oração da serenidade, né? O Julema é só por hoje, né? Então, só por hoje. A gente vai hoje, que é segunda-feira. Segunda-feira é um dia assim, ou que tá todo mundo para baixo, ou que todo mundo chega e fala, nossa, hoje é dia de eu fazer tudo. Hoje é dia de eu ir ao banco, de resolver tudo aquilo que eu não resolvi semana passada, ou que eu não resolvi no final de semana, porque eu fiquei descansando com a minha família, né? Então, dia de segunda-feira, a ideia, né, a forma pensamento, né, a vibração que existe pra gente aqui, é assim, parece que tudo tá caindo na cabeça, tá todo mundo correndo e não sabe o que fazer primeiro, né? Então, segunda-feira, ao invés de ser um dia que a gente tivesse saído tivesse saindo de um sossego, de um daqui a pouco eu vou responder aqui a algumas perguntas, tá? Então, só para eu terminar aqui. Então, segunda-feira é um dia em que a gente realmente... Karina, eu já respondo para você, tá? Eu só vou terminar o raciocínio e a gente já conversa a respeito da sua pergunta, tá, meu amor? Já converso com você, minha querida. Então, assim, segunda-feira é um dia que seria o ideal a gente já iniciar com foco, né? O só por hoje. Tá? Falando um pouco mais de atitude, então assim, dentro dessa, a gente hoje em dia agora tá com um programa de 1 hora, então assim, com relação à atitude, a frase que eu deixo para vocês, né, é uma tentativa aí de sabe, começar, se organizar, né, é assim, o só por hoje, segunda-feira, né, qual é a minha prioridade para hoje? Não é? Qual vai ser a minha prioridade? É tentar focalizar, pessoal, que o que eu não sei se vocês perceberam, que a gente tem mais visto é o povo totalmente perdido, né? Anda perdido, não sabe para onde ir. Só falo uma coisa para vocês, tá? Nisso tudo, tô perdido, tá deprimido, tá chateado, tem vários problemas na família. Tem um remédio que eu sei, que eu sempre falo, pode ser que não seja um remédio para você que tá aí sofrendo, passando dificuldade. Mas tem um remédio assim que eu acredito que seja básico nesses problemas que a gente passa em família. É algo chamado fé. Tá? É algo chamado fé. Eu acredito ainda que seja a fé ou a crença que for, né, começa por aí. Tá? Não importa em qual lugar você vai atuar, vai rezar, não importa. Acredito que a grande bandeira para a gente realmente conseguir tomar atitude na vida da gente, realmente é a fé. E eu não falo isso porque eu sou espiritualista, porque eu sou um umbandista, e bato a mão no peito para dizer que eu sou um umbandista, sim, tá? Então, assim, a fé é o grande caminho, tá? Então, vamos fazer o seguinte, não vamos esperar mais que a coisa caia do céu, não, né? Vamos realmente entregar os nossos perrengues, as nossas situações negativas nas mãos do divino, né? Tentar acreditar que a gente tendo a fé, né, que a gente vai conseguir começar a abrir o caminho. Eu falo isso por vivência pessoal, tá? Que realmente a gente não precise mais ficar daquele bendito ditado que dizia assim, eu estou, a gente acaba aprendendo pela dor, né? Então, que aqui, nem eu, nem você, que ninguém precise aqui imaginar que para conseguir avançar na vida, precisa ser por meio da dor, viu? Porque a tendência é a gente se sentir cada vez mais culpado por causa disso, né? Então a fé
por hoje, a gente fala assim, hoje eu vou começar com um pouco mais de fé, tá? E por favor, para finalizar a questão dessa questão da atitude, a gente colocar o seguinte assim, você sabe o que é ditadura, né? Então você aí, alguns, né, tenta, não coloca, não seja ditador com Deus, tá? Ou com o divino. Não coloca o teu povo da espiritualidade, os teus guias, mentores, etc. Não os coloque como teus escravos, tá? Começa a agir também junto com eles. Eles sozinhos não fazem nada. Você sozinho, sem eles, também não segue adiante. Então, dê realmente as mãos para o divino. Ande com ele de forma assim, o acompanhe, que ele possa te acompanhar, que o divino possa te acompanhar. Tá? Sem cobrança. Tá? Sem cobranças. Bom, para quem está chegando agora, né, vou me apresentar de novo. Aqui agora a Paulinha já deixou uma pessoa que me fez uma pergunta, né? E já que eu vou responder, vou comentar com ela. Né? A partir da semana que vem, então é o seguinte, eu vou falar de novo meu nome, Fernanda Luz, né, meu o MSN, pessoal, pega lá um papelzinho, vai lá pegar um papel, anota aí para você. Enquanto isso, eu vou continuar falando das outras questões. O meu site, né, baralhociganoonline.net, www.baralhociganoonline.net. Pega a caneta lá, vai lá, pega a caneta e um lápis, enquanto eu vou falando o restante aqui, tá? Quem quiser fazer curso também de baralho cigano, lá no baralhociganoonline.net, pode entrar diretamente em contato comigo, tá? Vocês entrando nesse site, baralhociganoonline.net, lá tem o e-mail, tem o telefone fixo, tem o telefone celular. Quem quiser é só entrar em contato comigo, tá? Para mais informações sobre esse curso. Certo? Outra coisa também, curso de magia cigana, também quem desejar. Lembrando que tanto o curso de baralho cigano quanto o curso de magia cigana, ele é bem voltado à espiritualidade. Tá? Bem voltado à espiritualidade. E como eu sempre digo também, eu, Fernanda Luz, até então, pelo menos, não inicio ninguém, não dou o nome de cigano a ninguém, tá? O que a gente faz é estudar a simbologia das cartas, praticar algumas jogadas, e o curso de magia cigana também é bem voltado às questões, a toda a magia cigana, a toda não, alguns elementos básicos, alguns componentes básicos que fazem parte da nação cigana, os cristais, as ervas, as velas, as cores, tá? Então, você entrando no baralhociganoonline.net, vocês vão ter mais informações a respeito dos cursos. Agora, anota o e-mail para onde você vai mandar a tua pergunta a partir da semana que vem, tá? Que hoje já não vai dar muito tempo, não vai dar muito tempo para a gente responder ouvinte. Mas vamos lá. O e-mail para perguntas, por favor, quando vocês forem enviar a pergunta, tá? Para esse e-mail, contato fernandaluz@hotmail.com. Anota aí, Fernanda Luz, Programa Espírito Cigano. Contato fernandaluz@hotmail.com. Quando vocês forem enviar a pergunta, por favor, enviem de forma objetiva, tá? Não dá tempo para ler muita coisa quando eu vou responder, responder algo no ar, tá? Então, quem enviar, se você quiser enviar hoje, já para a semana que vem, pode começar, tá? Porque hoje, como é um programa de reestreia, não vai dar muito tempo, não. Mas, enfim, vocês coloquem lá, contato fernandaluz@hotmail.com, tá? Coloca a tua pergunta, e a tua pergunta vai estar, eu vou responder no ar, a partir da semana que vem, das 14h30 às 15h30. Não vai adiantar
mandar aquele e-mail cavernoso para mim de 30 linhas e pedir para que eu responda no ar. Fica complicado. A gente aqui hoje em dia tem 1 hora de programa, precisa ser um pouco mais ágil, né? Manda lá a tua data de nascimento e uma pergunta apenas, para que a gente dê chance para outras pessoas poderem perguntar, tá? Contato fernandaluz@hotmail.com. Meu Facebook, Fernanda Luz, Baralho Cigano Online, tá? Karina, eu vou aqui, a Karina, uma querida ouvinte aqui do programa, fez uma, olha só, o Facebook é Fernanda Luz, né? www.facebook.com Fernanda Luz, Baralho Cigano Online. Tudo junto, tá? Fernanda Luz, Baralho Cigano Online. Esse é meu Facebook, tá bom? Ô, pessoal, então deixa eu responder aqui para Karina e logo em seguida. Karina, você. Abraço, querida. Você está dizendo aqui que sofre, você deixou um recado aqui pra gente, dizendo que você sofre com seu marido o vício da bebida. E você gostaria de saber o que você faz, você já fez de tudo e não tem tido resultado, obtido resultado. Karina, eu vou falar uma coisa que você já deve ter ouvido alguém dizer para você, né? Mas enfim, não posso também me omitir dessa questão que eu vou comentar com você agora. Primeiramente, vou tomar uma aguinha aqui. Você sabe muito bem, né? Eu tive um caso de vício de bebida na minha família, que era com meu pai, enfim. Primeiramente, toda pessoa que sofre de um vício, ela precisa daquilo que a gente chama do primeiro passo, né? Primeiro passo é assim, é mais ou menos assim, tá? É uma filosofia, são 12 passos dos alcoólicos anônimos e até dos drogadictos. Ou até mesmo, porque não falar de questões emocionais, de doenças, enfermidades emocionais. Eu tenho consciência de que sou frágil à bebida. Tá? Enquanto, é complicado falar isso para você, enquanto ele não tiver essa consciência de que ele é frágil com a bebida, tá? Enquanto ele não tiver essa consciência e não estiver aberto à cura, complica um pouco para ele e para você. Claro que você que acaba sofrendo com teu marido. Claro, você buscando questões de espiritualidade, a espiritualidade ajuda. Mas, enquanto ele não tiver essa consciência de que ele é frágil perante ao vício, fica muito complicado, tá? Então, assim, eu sei que você já deve ter ouvido isso em algum lugar, né, Karina? Ouviu várias vezes, deve ter procurado vários lugares, tá? E, infelizmente, querendo ou não, a questão do vício tem recaída, né? Normalmente fala, não, hoje eu vou lá como é que chama? Hoje eu vou lá no Edson Ferrarini, que é aqui perto de casa, que é um lugar onde as pessoas se cuidam, né, com relação aos vícios de modo geral, às drogas, ao cigarro, à bebida, né? Hoje eu vou lá. E a pessoa sai de casa, vai na primeira reunião. Muitas das vezes, quando ela percebe que precisa da atitude dela, da consciência dela de querer sair do vício da bebida, muitas das vezes ela acaba não voltando à próxima reunião, né? E continua na mesma situação. Eu vou ver aqui, Karina, eu peço para você aí que mentalize o seu marido para ver se existe aí também um componente da questão da espiritualidade, tá bom? Vamos lá então, Karina, vamos ver como é que anda a questão da energia do seu marido aí, tá? Não dá para te iludir, falar, não, ele vai curar. Depende da consciência dele. Você deve rezar, você deve pedir, deve orar, com certeza, porque
na medida em que você procurar a espiritualidade em si, que você tiver sua fé, sua crença, isso pode contribuir para que, aos poucos, o seu marido, ele tenha a consciência um pouco mais aberta. Mas eu vou pegar aqui 3 cartas, Karina, para ver como é que anda o seu marido, como anda a vibração dele, tá bom? Vamos lá. Pensa nele. Vamos lá, pessoal. O que eu tô vendo aqui, Karina, olha, não sei se alguém te disse isso, mas assim, o seu marido é uma pessoa de muitos talentos, né? Infelizmente, ele não consegue, como é que eu te falo? O que eu sinto aqui pelas cartas é assim, é que é um homem que tem muitos talentos e que, na medida, em termos gerais, tem muito talento, mas nunca conseguiu levar adiante nada no que se refere à vida profissional dele. Tá? Então, assim, o que eu vejo do teu marido, aqui, nas cartas que eu tenho em mãos aqui, não vejo que sejam componentes de espiritualidade. Quer dizer, ele não está com nenhum tipo de quiumba ou de, como o pessoal fala por aí, de obsessor, tá? Eu vejo sim que o teu marido, ele tem aí questões emocionais a serem trabalhadas, tá? Questões terapêuticas a ser trabalhadas, questões de desmotivação. Sinto mesmo aqui energias negativas, tá? Questões de saúde, além de toda essa questão do vício que o teu marido tem, o que eu vejo aqui pelas cartas também, é que ele precisa tomar muito cuidado, inclusive com a região, aparelho urinário dele, rins, tá? Então, assim, questão de espiritual em si, eu não vejo aqui, o que eu vejo é realmente questões de perturbação emocional, tá? Eu vejo aqui uma figura feminina que o deixou desmotivado, tá? Que, assim, entrou no caminho dele para, em vez de contemporizar, dar maior força para ele, pelo contrário, colocou obstáculos na vida dele, tá? Então, assim, o que eu posso te dizer é isso. Questão de vício realmente não é algo que a gente vai curar, que se vai curar de uma hora para outra. Mas, de qualquer jeito, a questão espiritualidade, de alguma energia mais densa, não existe, pelo menos aqui nas minhas cartas, com relação ao seu marido. Tá? Agora, vou te falar uma coisa, Karina, não vai adiantar procurar um lugar. Vai precisar continuar procurando vários lugares, como eu te disse. Tá? Se o seu marido não aceita a espiritualidade, infelizmente, alguém vai ter que procurar. E esse alguém vai ser você. A coisa por si só não vai resolver do nada, Karina. Tá? Aqui, é que nem eu te falo, que eu falei no começo do programa. O tarô, o baralho cigano, que seja, para ele, um pouco vai ajudar. O que eu te passei aqui foi uma breve orientação a respeito do seu marido. Então, o que precisa é tomar a busca, sabe? Se ele não quiser, a gente vai fazer o quê? É que nem eu te falei, eu tive um pai alcoólatra, meu pai ia em terreiro, ia em centro, Kardec, ia na igreja, não. Quem que precisou tomar atitude? A minha mãe. Tá? Se não fosse, eu até estava pensando isso, viu, Karina? Esses dias eu estava pensando que a minha mãe era uma mulher que tinha muita fé, tá? Porque o meu pai, ele era uma pessoa de bom coração, só que tinha o vício da bebida, né? Se você falasse pro meu pai assim, então vamos à igreja, vamos ao centro, vamos ao Kardec, que fosse, ele não iria. Mas o meu pai é engraçado que ele não deixava de ser espiritualista. Como é que pode, né? Ele em si, se falasse, oxa, vamos lá, você não tá bom. Quer dizer, ele não tinha essa consciência. Para ele não incomodava. Ele não se sentia incomodado. A impressão que dava pra gente. Mas, claro, uma pessoa que é alcoolista, não é alcoólatra que fala, né? Um alcoolista dentro da família, não é algo que a gente sabe, não é algo fácil. Então, a minha mãe buscava tudo onde ela podia, fazia lá
E assim, com respeito a qualquer tipo de tratamento, seja o que acontece com o seu marido, seja outro tratamento de terapia, de espiritualidade, não vai adiantar em uma vez, a busca precisa ser contínua, Karina. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Que você deve ter seu serviço, suas coisas. Eu sei que não é fácil. Mas há necessidade de buscar, sabe, sequencialmente, Carlinha, desculpa, tá? Sequencialmente, as orações, para você pelo menos manter coragem, para você indo lá ganhar uma coragem, ganhar força para estar enfrentando tudo isso. Porque se ele não tem consciência, Carlinha, é aí que é mais complicado ainda. Quem sofre é quem está do lado, né? Quem sofre é você, quem sofre, se for o caso, os filhos, os familiares, tá? Então, o que eu te falo, assim, eu sei que parece óbvio, você já deve ter ouvido isso em muitos lugares, é a busca contínua, assim, para que você, pelo menos, se mantenha focalizado naquilo que você precisa, tá? Rezar para que um pior não aconteça. Eu não sei se seu marido é agressivo, mas no caso do meu pai era agressivo. Então, se não era minha mãe sair correndo, sempre fazer as orações dela, ir ao centro, que fosse Kardec, que fosse Umbanda, eu acho que ela já teria morrido antes da época em que ela morreu. Talvez nenhum de nós, dos componentes da família, estariam aqui para contar a história. Tá? Então, seria isso, tá, Carlinha? Espero ter podido ajudar. Mas, assim, busca pelo menos por meio da espiritualidade, um alcance maior, de ter um pouco mais de coragem, ter um pouco mais de harmonia. Quando você for aos locais, peça harmonia para o seu lar, dá um pouco mais de tranquilidade para o seu marido, para a sua família, e para você, principalmente. Tá certo? Então é isso, Carlinha. Obrigada por você estar ouvindo a gente. Um grande abraço, Flor. Bom, pessoal, continuando. Tem mais alguém aí, Paulinha? Pode mandar. Tá, beleza. Paulinha disse que não. Então, voltando aí, quem quiser para semana que vem, mandar uma pergunta para que eu possa responder no ar, das 14h30 às 15h30, é contato fernandaluz@hotmail.com, tá? Esse e-mail é só para que vocês me enviem uma pergunta que será respondida no ar. Claro, quando a gente responde no ar, não dá para a gente, né, desfolhar muitas questões. As minhas consultas normalmente duram, boa parte das vezes, de 1 hora, né? Tem gente que escolhe menos tempo, mas assim, quem for me procurar pode ter certeza do seguinte: primeiro que eu não vou vender kit mágico, tá? Tipo, um pauzinho de incenso que cura toda a família, tá? O banho não sei do que vai, tá? Banhos de ervas, cristais, incensos, defumadores, etc., com certeza ajudam e muito, tá? Fazem parte e precisam ser utilizados, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que a gente encontra aí determinados comunicadores por aí que estão vendendo kits aí, kit milagre por R$5.000, tá? Então, todos esses componentes que a gente costuma usar na Umbanda, principalmente, ou no Candomblé, são essenciais para os rituais que a gente faz, tá? Mas assim, normalmente eu até indico alguma coisa, um banho de erva, um banho cigano. Só, queridos, que banho só não vai adiantar se você não estiver acreditando naquilo que você está fazendo. Se você não acreditar no banho que a gente indicou para você, na cor da vela que a gente te solicitou, porque o princípio essencial da magia, ou seja, do banho, é a tal da intenção, é a tal da fé. Fazer as coisas da boca para fora, tá? Não vai adiantar muito, tá? Então, voltando para esclarecer e deixar muito claro, porque eu tô aqui num mecanismo eu tô na mídia, né? Então, assim, banhos ajudam, com certeza,
São firulinhas, ou seja, são acessórios? Não são acessórios. Quando a gente fala em banhos de ervas, a gente está falando em elementos que são comprovados cientificamente, tá? São princípios de cura, tá? Velas são princípios de cura? Com certeza, são elementos de magia. Nossa, magia? Como assim? Calma, quando a gente fala em magia, é um componente transmutador. Não vamos entender magia como, ai, nossa, fez magia e tal. É bom que a gente esclareça isso. Quando a gente fala em componente de magia, a gente está falando em componente transmutador. O que é transmutador? É um componente de modificação do teu corpo físico, do teu corpo espiritual, do teu corpo emocional, da tua aura, tá? Então, assim, claro, e como eu disse, se não houver a intenção naquilo que você está fazendo, se não tiver intenção naquilo que você está solicitando ali, pode esquecer, tá? Então faça as coisas com fé, faça teu banho com fé, faça tua oração com fé, acenda a tua vela, bata a tua cabeça aí, quem não entende aí, bater a cabeça para um bandista é falar, estou aberta às energias, estou aberta às energias de Deus. Deus aqui me coloca de joelhos, tá? Aberta para receber aquilo que você tem para mim. O meu merecimento que esteja dentro da tua ordem. Isso é essencial, dentro da ordem divina, não daquilo que a gente quer. Né? Bom? Então aqui, vou ler um texto aqui. Vou ler uma pequena parábola, fazer um breve comentário, né? Parábola é uma historinha, tá? Então, olha só, presta atenção aí que tem muito a ver com aquilo que a gente falou hoje de atitude. Presta atenção, ó. A parábola do cachorro uivando. O homem estava viajando por uma estrada um tanto quanto deserta, quando percebeu que seu carro estava ficando com pouca gasolina e não seria prudente continuar viajando sem uma parada estratégica para abastecer. Ao avistar um modesto posto, parou seu carro junto a uma das duas bombas de gasolina disponíveis e leu uma placa que indicava self-service. Desceu do carro, olhou para um senhor que, tranquilamente, picava seu fumo numa cadeira de balanço na frente da entrada da lojinha do posto. Acenou para ele e começou a abastecer seu carro. Nesse momento, ele começou a perceber um barulho estranho. Que era lá, au, au, né? De onde vem isso, pensou ele. O cachorro lá, au, au. O homem encheu o tanque, colocou a mangueira de volta na bomba e andou em direção ao senhor que continuava a picar seu fumo. E no fundo escutava o cachorro lá, uivando, né? Au, au. Boa tarde, disse ele, retirando sua carteira, mas visivelmente incomodado com o barulho. Boa, são R$ 76, disse o senhor, mal olhando para ele. O homem retirou o dinheiro, entregou ao senhor e perguntou, o senhor está ouvindo um barulho de um cachorro uivando? Não, olha lá, au, au. Estou sim. Basta você olhar ali do lado da casa e você vai ver meu cachorro. Ué, o homem, de repente, foi até o lado da casa e viu um cachorro um pouco sujo, mas grande e saudável, deitado e uivando. O homem voltou e perguntou ao senhor, mas por que ele está uivando? Ah, isso é porque ali onde ele está deitado, tem uma tábua que está com um prego para cima. O homem, quase que indignado, perguntou, ué, mas espera aí, o cachorro está deitado numa tábua que tem um prego para cima? Mas por que ele não se levanta, então? O senhor parou de picar seu fumo, né? O caipira que estava na estrada. O senhor parou de picar seu fumo, fitou o homem nos olhos e disse, com certeza não deve estar doendo tanto. Né?
Entendeu ou precisa desenhar? Então, essa parábola se chama a parábola do cachorro uivando. É como se dissesse assim: ô povo, tá doendo? Tá doendo aí? Tá incomodado com o amor? Tá incomodando com as coisas que não caminham na sua vida? Você não aguenta mais? E me fala uma coisa. Tá gostoso ficar aí nesse sofrimento? Não, né? Quem que gosta de ficar sofrendo? Tá, e então me responde uma coisa. Cadê o foco? Cadê a atitude? Né? Então, não dá pra gente ser que nem esse cachorro lá, né? Que tem saúde, que é o caso do cachorro, tá sentado lá na tábua e a tábua tá com o prego pra cima. O cachorro literalmente sentado em cima do prego. E fica lamuriando, e fica gritando, e reclama. No caso do cachorro lá, uivando. Né? Então não vai adiantar você ficar blasfemando, reclamar, colocar um baita mural no Facebook, dizer, né, que as coisas não estão indo bem, né? Como diz o Mário Quintana, sabe qual é o pior problema? O pior problema é que ninguém tem nada a ver com isso, hein? Você fala, credo, Fernanda, esse é jeito de falar? Não é jeito de falar. A questão é que realmente ninguém tem nada a ver com isso. O único que tem algo a ver com isso é realmente você, se o prego começar a te doer, né? Se esse prego começar a te ferir muito. E claro, tem alguém sim que tem a ver com isso, alguém que pode te ajudar, né? Então assim, quem que pode te ajudar? Você quer ir procurar quem para te ajudar? Você vai procurar um terapeuta? Ok, presente. Se não for com a gente aqui, pode ser com outra pessoa, né? Você vai procurar um médico para curar uma enfermidade física? Tá. Ou você prefere ficar sentado no prego ali? Porque tem gente que gosta, né? Sabe por que tem gente que gosta? Porque tem algo em psicologia e em bioenergética que a gente chama de muleta, né? Todo mundo tem sua muleta, tá? Como assim, Fernanda? Sim, todos temos nossa muleta. Todos temos nossa muleta. Sabe que como muleta, é onde a gente se ancora. Aquele banquinho que tu senta ali, sabe, pra você reclamar da vida. Sabia? E quando eu falo isso pra você, isso não sou eu que tô falando. Tá? Então veja lá, você vai continuar sentado na madeira com aquele prego te incomodando, que nem a história do cachorro aqui, ou vai resolver, lembrando que o cachorro da história estava bem saudável, viu? E estava bem fortinho também. Então, quando a gente fala que para ir terminando, quando a gente está citando a parábola do cachorro uivando, se vai adiantar você gritando aí, blasfemando, chorando as pitangas, chorando o leite derramado. Como dizia um grande amigo meu, o seu Exu Capa Preta, ele sempre dizia assim para mim, filha, o que tá feito, viu? Quem dizia isso era o seu Capa Preta. O que tá feito, tá feito. Voltar atrás, a gente pode voltar atrás se a gente quiser retomar a lição e falar assim, peraí, deixa eu olhar bem para ver, observar novamente, para eu não cair de novo nisso aí, hein? Tá? Então, assim, atitude, né, pessoal, na medida do possível, e hoje eu já falei que não é algo que a gente vai conseguir de uma hora para outra. E não tô falando isso da boca para fora, porque quando eu falo as coisas aqui no nosso programa, eu falo porque muitas das vezes eu mesma preciso escutar isso, tá? Me coloco de carne e osso, e como eu sempre digo pros meus amigos, eu aqui pelo menos não tô prestando vestibular para santa, tá? Então, assim, que a gente possa estar compartilhando os nossos perrengues, sim, tá? Mas, por favor, não vai fazer que nem o cachorro nessa parábola, que tá com algo que dói ali,
que incomoda e não sai da tábua com prego. Continua ali, só reclamando, tá? Você conhece o TBC? Sabe o que é TBC? Terapia do bumbum da cadeira. Então é sair do TBC, sair do bumbum da cadeira. Eu não consigo, Fernanda, eu tô doente, eu não tô bem, eu preciso... Ok, você precisa, então precisa realmente adotar a terapia de sair do bumbum da cadeira. Fê, eu não me aguento em pé. Ok, claro, se for questão de saúde, por favor, chega para alguém e pede ajuda. Caso contrário, tá na hora de sair da tabuinha com preguinho, né? Porque ninguém merece escutar você o tempo todo, lamuriando, fazendo os outros de muro de lamentações, né? Ouvido de ninguém é pinico, né, pessoal? Não é mesmo? Bom, pessoal, então é o seguinte, semana que vem, então, a gente pretende estar aqui das 14h30 até as 15h30, programa Espírito Cigano, na Rádio Voz de Aruanda, e pretendo falar como eu disse no começo do programa, falar sobre temas relacionados à tradição cigana, à nação cigana, ao baralho, ao oráculo, tá? E gosto muito de tratar sobre aquilo que o pessoal chama de autoajuda. Eu não gosto de falar isso não, tá? Autoajuda. Mas assim, mensagens de ideias sobre motivação pessoal, que eu acredito que é algo que, de repente, dentro do mundo que a gente vem vivendo, sei lá, de repente eu acho que a gente está precisando desse tipo de mensagens, que não sou eu, que boa parte das vezes não sou eu que escrevo. Mas você tenha certeza do seguinte, que todo mundo está precisando de um pouquinho de temperinho, né, de um pouquinho de uma mensagem um pouco mais para colocar a gente para cima, porque assim, se você for observar, boa parte do mundo à nossa volta tá bem lotadinho de lixo, né, lixo emocional, lixo físico. A gente tem aí de uma hora que a gente possa falar de uns assuntos legais, assuntos tranquilos, de harmonização, de paz, de tranquilidade, tudo aquilo que o povo cigano aqui procura trazer para vocês aí, tá? Tenho certeza de que não estou falando sozinha, né? E nisso não tem nenhum componente de especial na Fernanda Luz, tá? Só estou dizendo aquilo tudo que vem no fundo do meu coração aí, para vocês, meus queridos amigos, tá? Foi bacana a gente ter retomado, depois de uns 4, 5 meses que a gente não conversava aqui pela rádio, né? Também tive umas questões complicadas aqui de visão, né, de problemas de saúde, mas tá já tá tudo acertadinho, né? Então quem quiser, de novo eu vou falar o nome do meu site, né? baralhociganoonline.net. Meu nome é Fernanda Luz, e a semana que vem, que a gente vai estar retomando com mais força e fé e coragem também, que a gente precisa, das 14h30 às 15h30, a gente vai estar aqui falando sobre tradição cigana, mensagens de motivação pessoal, e vou atendendo as pessoas que mandarem um e-mail com uma pergunta para o e-mail contato fernandaluz@hotmail.com, tá? Então semana que vem, antes de iniciar o programa, eu vou abrir os e-mails, né? E vou responder para vocês durante a realização, né, a transmissão do nosso programa, tá? As respostas vão ser ditas apenas ao vivo, respondidas apenas ao vivo, certo? Ok? Então deixo para vocês todos um grande abraço. E até semana que vem, programa Espírito Cigano, das 14h30 às 15h30. E muito obrigada. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia.